como funcionam os aplicativos que estão sendo usados em escolas para informar que os estudantes estiveram no serviço de orientação educacional, no serviço de coordenação disciplinar, na direção. Como é que funciona esse aplicativo? Olá, gente, eu me chamo Maria Angela Poza e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre os aplicativos que informam as famílias sobre as questões de atitudes, comportamentos, questões disciplinares, questões de processo de aprendizagem, enfim. Tudo que quiser ser informado para a família pode ir para esse aplicativo. Então, se você está no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre as questões educacionais diversas. Então, vamos pontuar um pouquinho. Sempre informamos através de ligação telefônica ou até mesmo agora via mensagem de WhatsApp, via agenda da educação infantil, ensino fundamental 1 até ensino fundamental 2, informando dessas formas. Mas nós sabemos que hoje, dentro das nossas escolas, nós temos o formato de aplicativo. Então, esse aplicativo ele facilita para muitas questões, só que prejudica para tantas outras. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre essas relações que acontecem dentro da escola. Esse assunto sobre os aplicativos, ele pode ser de uma forma muito polêmica, tratar disso, conversar sobre isso, em relação a tudo isso. Mas uma questão importante é como fica a relação da família com o estudante. E a relação também de como são lançadas essas informações. Todo cuidado é pouco, toda elegância faz bem, toda atenção diante desses apontamentos que são colocados no aplicativo. Por que eu digo isso? Porque essa situação que me chamou a atenção, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, deixou a minha colega, de uma certa forma, aflita, porque recebeu, sim, uma informação que a sua filha estava, ou passou, foi no serviço de orientação educacional. Só que ela estava na sua aula, ia apresentar um trabalho e se deparou com aquela informação. E aí a reflexão que me veio foi que tem situações que podem ser esperadas. Eu sempre prezo pela confiança do estudante com a equipe que trabalha com ele. Claro, temos as questões da educação infantil, do ensino fundamental 1 até o 5º ano, e depois com os adolescentes, ensino fundamental 2 e ensino médio. Regra vale para todos? Depende muito das condições do desenvolvimento de cada faixa etária. Quando nós pontuamos algo, fizemos combinações, e essas combinações, elas podem ser trabalhadas e de uma forma educacional, porque a escola é educacional, então ela ensina em todas as suas situações. Ela ensina a ter respeito, ela ensina a ter responsabilidade, ela ensina a ter compromisso, ela ensina, de uma certa forma, a permissão do erro para o acerto. E isso é muito sério, porque diante de uma situação onde o estudante ele não consegue falar primeiro para a família se acontecer alguma coisa. Relevância aqui, ó. Casos e casos. Eu sempre prezo por uma ligação. Sempre prezo por isso. Mas depende do caso. Uma ligação ela é sempre mais sutil. A Maria Angela, muitas pessoas hoje elas não atendem o telefone, mas se vê que é da escola, vai ligar. Se não ligou, insiste novamente. Mas os aplicativos eles funcionam tanto para bilhetes quanto para informações do que aconteceu em aula, sobre relatos imensos que eu já vi. Então, assim, é mais uma demanda que muitas vezes pode ser realizada pela gestão, pela orientação, pela supervisão, não somente pelo professor.
esses retornos imediatos, essas questões que devem ser feitas, volto a dizer, imediatamente diante de uma situação, nós temos que ter cuidado. A minha colega, nessa situação, ela ficou chateada, ela ficou desconcertada, já ligou para o esposo dela, já ficaram pensando sobre aquela situação. E o que leva aquela situação ali ser dita naquele momento? Porque era uma situação que aconteceu rotineira dentro da escola. Quantos alunos vão no SOI, no Serviço de Orientação Educacional? Quantos alunos vão na direção? Eu considero uma situação da rotina da escola. Super favorável, por quê? Sinal que estamos desenvolvendo o hábito da conversa, do diálogo. Então é muito favorável. Então, que eu possa trazer uma reflexão sobre o momento que são dadas as notícias de imediato. Aí vocês podem me dizer também, Maria Ângela, as famílias elas gostam de notícias imediatas. A forma com que a escola conduzir, a família se adapta. A família que confia naquela escola, que colocou naquela escola, que sabe como a escola tem uma metodologia, uma estratégia, um plano de ação, ela vai confiar e vai se sentir segura diante dessas situações. O que nós não podemos é ser precipitados ou imediatistas sem uma reflexão prévia sobre o que acontece com o outro hepaticamente. Se nós podemos esperar para conversar, marcar um atendimento, fazer uma ligação, o aplicativo, de uma certa forma, ele pode sim atrapalhar essa conduta familiar também. Então, isso aqui é uma reflexão, uma conversa, cada um pode ter a sua opinião. E aí eu falo sobre uma prática que eu realizo hoje. Se eu tenho alguma situação em que eu acredito que os alunos eles podem resolver junto comigo, na direção da escola, ou com a orientadora, assim vai ser feito. Se eu acredito que aquela situação se tornou um pouquinho mais séria, óbvio, a família vai saber sempre. Sempre. Só que eu tenho que confiar nos estudantes, sim, porque essa relação educacional de prevenir, de conversar, dialogar, tem que ser ensinado. Senão parece que tudo é resolvido com punição, sem falas, sem diálogo, sem uma reflexão. Isso é muito ruim em nossas escolas. Então nós temos que ensinar também o esperar, o falar, o confiar. Conversa com os teus pais e conta o que aconteceu. E depois tu vem me contar, me informar como é que foi essa conversa. Só que, diante de situações, parece que a escola entra num turbilhão de situações que não tem tempo mais para as peculiaridades que vão tornar aquele sujeito um formador de opinião, um formador de perguntas, um cidadão do bem, um cidadão que vai aprender as coisas no momento certo, vai se desenvolver. É na experiência do dia a dia, na prática, que nós vamos ensinar, sim, as pessoas, os alunos, os estudantes, a conseguir errar e acertar, dialogar, ter as suas opiniões, saber respeitar o outro. E os aplicativos, dentro dessas informações, eles trazem uma bela reflexão. Então, eu trago aqui um debate sobre a questão do imediatismo nos aplicativos. E a relação da sobrecarga também para os professores diante disso, e a relação do compromisso da gestão escolar sobre os apontamentos dentro de uma sutileza metodológica e educacional. Então, essa é a minha contribuição para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe e vem comigo. Sempre tem vídeo novo. Vou trazer mais vídeo novo, mais situações que eu acredito que colabore com o nosso desenvolvimento profissional. Então, partilhe. Maria Ângela, quem sabe esse vídeo
Partilhe, deixe nos comentários que eu vou adorar ler. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.